Olá, pessoal, tudo bem? Especialmente você que já passou dos 40 anos e pode estar numa fase de declínio dos hormônios sexuais, sabia que isso tem tudo a ver com zumbido, perda de audição, tontura? Não sabe? Fica aqui, porque nessa live você vai entender de vez o quanto o seu ouvido é um órgão de total conectividade com várias outras partes do corpo. E é por isso que quando a gente quer descobrir e ajudar, descobrir, diagnosticar e tratar pessoas com zumbido, tontura e perda de audição, a gente tem que olhar o todo. Bom, quem já me segue sabe, né, que para mim a medicina é sagrada, é um sonho de criança. E essa live faz parte do meu projeto Médicos que se Importam. Por quê? Exercer a medicina hoje em dia é remar contra a maré todo santo dia. Então, o nosso projeto traz aqui pessoas que, apesar de todas as dificuldades do dia a dia do trabalho na medicina, fazem questão de ter um atendimento olho no olho, ouvidos atentos, atenção integral à pessoa, compaixão pelas dores físicas e emocionais. O tema de hoje é zumbido, hormônios sexuais e alimentação. Um trio inseparável. E para minha honra, a gente vai fazer algo inédito, que é convidar um trio inseparável de familiares que são ginecologistas e obstetras para falar sobre esse assunto com a gente. Juntos, nós vamos te explicar todas essas associações entre ouvido e hormônios sexuais. Então, os meus convidados são, deixa eu colocar aqui, deixa eu chamar aqui, a doutora Carla Delácio Lopes, o doutor Márcio Delácio Lopes e a mãezona querida, a doutora Vera Delácio Lopes. Então, vamos lá aqui chamando, cadê? Doutor os dois Instagrams aqui. Quero ver meus três convidados entrando. Tudo bem, Márcio? Tudo, e a senhora, tudo bem? Tudo. Ai, se você me chamar de senhora de novo, eu desconecto você da live. Não, então pronto, resolvido. Resolvido já. Gente do céu, eu sou muito informal. E a Carla aqui? Peraí, a Carla, cadê? Não foi. Foi o convite, foi o convite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querido. E você? Tudo bem, deu certo a live, hein? Nossa Senhora, a gente estava merecendo, né? As pacientes estão todas calminhas, né? Ninguém está em trabalho de parto. Hoje não, aquele dia foi uma loucura, foi de repente. E quando saiu, Isso saiu aí. três, né? Não tem jeito. Eu falo, o trio Não inseparável, tem né? Complicou jeito, para um. não tem jeito. É difícil Carla, mesmo. tá aparecendo aqui para mim que você não está conseguindo participar. Eu tô tanto aceitando o seu pedido. Ó, uma vez aconteceu isso comigo, quando eu era convidada. Ah, apareceu. Agora foi. Família completa, agora sim. Agora tá completo, pronto. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, Tânia? É uma honra, muito obrigada pelo convite, inclusive por convidar meus dois filhos, né? Que você sabe que eu tenho três filhos médicos, né? Dois são obstetras e um é clínico geral, cardiologista. Mas eles estão sempre comigo, é o que você falou, né? Um trio inseparável em todos os dias da nossa vida, desde que eles estão formados, né? Eu agradeço muito o convite, né? Ah, nossa, eu falo, o prazer é todo meu, a gratidão é toda minha. Eu adoro novidades. E para a gente aqui dentro do projeto é uma coisa inédita, né? Fazer uma família aqui, né? De convidados. Então, ainda mais todos na mesma especialidade, né? Então, muito gostoso. Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer né, esse sábado ficar ainda mais gostoso com essa nossa interação. Tá bom, queridos? Esse projeto é lindo, hein, doutora? Que aquele dia eu tive a oportunidade de entrar. Poxa, o carinho que a senhora tem pelos pacientes é uma coisa. E conhece todo mundo que segue
A senhora falando pelo nome direitinho, incrível. A Incrível. gente tenta, né? Mas assim, de qualquer jeito, são dois projetos, né? Esse é o Médicos que se Importam, que a gente predomina aqui com médicos, mas também não médicos, né? E daí tem aquele que você entrou, que é o dos domingos, de todos os Ah, domingos, tá. o meu trabalho voluntário, que ali é o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas Não, com Zumbido, incrível. né? Incrível. Todo santo domingo. E esse projeto aqui, Médicos que se Importam, a gente faz em geral uma vez por mês, né? Enfim, escolho um assunto, escolho os convidados, né? Porque ouvido, gente, a gente vai ver com essa live de vocês, né? Ouvido conecta com tudo. É uma coisa muito bacana, né? Quando a gente entende o que acontece, às vezes, longe do ouvido, né? Mas acaba dando repercussão. Então, doutora Vera, eu ia começar justamente perguntando para a senhora como é essa sensação de ter os filhos todos na mesma profissão e esses dois ainda na mesma especialidade, né? Vai operar junto, vivencia as coisas junto. Como que é essa sensação, hein? Eu acredito que desde que eles eram estudantes ainda, eles sempre demonstraram essa vontade de quererem ser médicos, né? E eu sempre dizia que medicina é uma coisa linda, uma coisa apaixonante, mas tem que gostar, né? Porque é para estudar para o resto da vida e sempre, né? Então, quando eles resolveram fazer obstetrícia e ginecologia, dois deles, eu fiquei bem envaidecida, porque isso é uma felicidade, né? Eu poder trabalhar com os meus dois filhos, assim como eu e minha irmã trabalhamos com meu pai uma vida inteira também, né? Então, Olha, o meu pai, que foi um grande obstetra e ginecólogo em São Paulo, ele tinha muita felicidade de trabalhar também com as duas filhas, né? E que isso causava muita inveja nos outros, porque ele sempre estava acompanhado pela gente. E os meus filhos olha. sempre foram estudiosos, né? E todos eles, a Carla com formação na Escola Paulista, o Márcio no Santa Marcelina, e todos eles se tornaram grandes médicos e grandes seres humanos, que eu acho que eles entenderam uma coisa que o avô dizia, que mulher não é um útero, mulher é um ouvido, é um olho, é um coração, né? É um cachorro que está doente, é um marido que bate. Então, eu acho que se é uma preocupação que meu pai tinha desde muito cedo, era com a audição, porque ele dizia que não enxergar e não ouvir afastava o ser humano da sociedade. Ele ficava um ser isolado e com todas as complicações do isolamento. Então, é uma coisa que eu, desde que me formei, sempre pergunto na anamnese: a senhora escuta bem? Tem algum caso de autoesclerose? Porque eu também aprendi há muitos anos atrás que quanto mais cedo, numa queda de audição, você entra com algum tratamento, desde os aparelhos até corrigir um diabetes, um hipotiroidismo, uma alteração vascular, o prognóstico é muito melhor, né? Muito melhor. Com certeza, uma regrinha da medicina, né? Tratamento precoce sempre fez diferença, né? Com certeza, para a qualidade de vida. E eu vou só resumir para a senhora. Eu tenho duas filhas que estão fazendo faculdade, né? Estão na USP. Uma está na medicina, né? A minha faculdade, a faculdade do pai, né? A outra está na biologia. Então, eu sei que eu não vou ter duas filhas para trabalhar junto, né? Comigo. Mas é muito interessante essa questão, né? Da gente poder, né? Ter alguém da família junto, né? Eu achei muito bacana essa sua história. Mas vamos para frente, né? Que o tempo voa e a gente tem muita coisa para falar. Para quem está aqui com a gente, o que a gente criou aqui em consenso para falar para vocês hoje, né? São 3 tópicos. Primeira coisa, o declínio hormonal, né? Seja na mulher, principalmente, mas também no homem. A gente não vai deixar os homens, não vai excluir os homens aqui da live, né? O declínio hormonal pode comprometer o ouvido, causando zumbido, tontura, perda de audição? Sim, não, talvez, né? Se o tratamento do declínio hormonal, né, do jeito que a gente vai ver aqui, pode melhorar as condições do ouvido? Sim, não, talvez, né? E se a gente olhar as pessoas com declínio hormonal de um jeito mais amplo, olhar também todo o resto que acontece com elas em termos de alimentação, em termos de sono, em termos de saúde mental, né, do estresse, será que isso também pode melhorar o ouvido? Sim, não, talvez, né? Quem sabe, né? Vamos ver ao longo do tempo aqui. Então, Márcio e Carla, como é que vocês veem a menopausa, né, de uma maneira resumida, e quais são as queixas que as pacientes de vocês na menopausa trazem com maior frequência?
Bom, eu acho que assim, Cá, posso falar primeiro? Pode, pode. Melhor eu falar, porque daí eu falo pouco, aí vem a Carla e me corrige depois e arruma a Aquela casa. sabedoria das mulheres, né? Melhor, melhor. A Carla vem depois e ela me corrige. Então, assim, a menopausa, a gente vê como é uma transição, assim como outras transições na vida da mulher, né? E queira ou não queira, é uma fase que a mulher ela sente muito, né? Existe sempre esse estigma de, nossa, menopausa, estou velha. Entrei na menopausa, estou velha. Acabou minha vida, daqui para baixo é ladeira abaixo, né? Que a gente fala. Então, assim, a mulher ela sente muito esse negócio da menopausa, né? Dessa diminuição dos hormônios. Então, em termos de... a mulher ela tem que entender que a menopausa, assim como as outras fases da vida da mulher, também tem a sua grandeza, né? Muda muita coisa. Então, você vem com uma maturidade muito maior, você acaba melhorando muita coisa. Sim, você perde muita coisa, mas você ganha em outras, né? Então, como todas as outras fases, a MENAC, minha fase reprodutiva, que é linda, a reprodução, a menopausa também vai ter a sua parte bonita, também vai ter a sua parte que vai ser importante para a mulher, né? Mas é uma fase que traz alguns sintomas, né? Então, sintomas que, de certa forma, acabam atrapalhando um pouco a vida da mulher, né? Então, pô, quem que gosta de sentir calor no meio do dia, um calor, ou com ar-condicionado ligado e tá suando de calor, né? Então, ela acaba impactando um pouco na qualidade de vida da mulher. Por isso também que a menopausa tem chama muita atenção, né? Então, eu acho que talvez os principais sintomas seriam o quê? Os fogachos, que são os calores, né? A queda da libido, né? Muitas mulheres falam também queda de libido com a menopausa, né? A qualidade, a vaidade, então a pele muda, a consistência da pele, então não tem jeito, bateu na vaidade, a mulher vai questionar, a mulher vai ficar incomodada, né? Algumas delas falam também em tontura, zumbido, tudo que é o tema da live de hoje, né? E basicamente são esses sintomas mesmo. Carla? Então, como o Márcio disse, é um momento de vulnerabilidade, né? Então, assim, a mulher, ela passa por vários períodos e se a gente tentar abordar ela com o lado positivo do momento e não focar em tudo que está ruim, ela vai ter um desfecho melhor ao longo do tratamento. Então, quando a gente vai abordar a paciente, a gente tenta sempre na consulta valorizar o que ela ganha de positivo nessa fase. E tentar contornar, né, através de... Né, a gente faz uma anamnese extremamente detalhada, um exame físico extremamente detalhado, para a gente conseguir quantificar quais são os sintomas que mais atrapalham a qualidade de vida. E para avaliar se ela preenche critério para um tratamento hormonal ou não, né, e se ela tem realmente uma indicação e uma segurança de uso. Em relação aos sintomas, os sintomas vasomotores são os mais prevalentes, seguido dos sintomas geniturinários. Então, assim, ressecamento vaginal, toda a questão, né, da homeostase do trato genital feminino fica comprometido, diminui vascularização, vem uma atrofia muito importante. Tem algumas pacientes... Voltou? Voltou. Voltou? Tem alguns pacientes que começam a apresentar algumas labilidades emocionais muito importantes. Então, elas acabam tendo... flutuações de humor. Isso é muito comum também nessa fase. E que cursa também com uma piora na qualidade do sono. Então, o sono pode vir por uma simples insônia ou realmente ela acorda diante dos fogachos. E aí, se ela acorda pelos fogachos, né, ela tem dificuldade de voltar a dormir. Então, isso é muito impactante, né? Quando a gente para pensar, poxa, a parte metabólica fica comprometida, né? Então, ela tem um metabolismo diferente, ela tem um metabolismo mais lento. Ela acaba comendo a mesma quantidade que ela comia, só que ela ganha peso. A flacidez da pele começa a ficar mais impactante. O sono é ruim. Ela tem fogacho, ela tem uma alteração geniturinária e uma relação de libido, de questão sexual muito importante. Então, quando a gente para avaliar, se a gente conseguir pontuar tudo isso durante a consulta e direcionar o tratamento para cada queixa, né, com o mínimo de agressão possível,
é o que a gente procura fazer durante o tratamento e durante a abordagem desse período. Perfeito, perfeito. Então, no meu ponto de vista, né, aqui como otorrino, os pacientes chegam para mim com aquilo que a gente é especialista, né, que é zumbido, intolerância a sons, né, os ouvidos sensíveis e perda de audição, mas também com tontura. Então, o que a gente faz na anamnese? Eu sempre pego as queixas e pergunto os fatores de piora e melhora. Então, por anamnese, a gente pega as pacientes que falam assim: meu zumbido piora na TPM, né? Ou eu tô grávida, meu zumbido, não, apareceu um zumbido, ou meu zumbido de antes alucinou, né? Então a gente pega na anamnese a questão das oscilações hormonais, da TPM, da gestação, interferindo no ouvido, e no declínio hormonal, né? A gente lógico, a anamnese vai encher de sintomas, como vocês estão falando, e para mim o mais difícil não é a menopausa, o mais difícil é o climatério, né? De matar a charada do climatério, porque daí você vai precisar de alguns exames de sangue, né? Mas a anamnese dos pacientes com queixa de ouvido, se a gente sair perguntando com que seu zumbido piora, deixa essa pergunta abaixo, com alguma frequência tem essa questão, né? Da influência hormonal. E eu trouxe aqui um jeitinho, talvez, né, tentando ser mais didática, para explicar para quem está aqui, como o Márcio e a Carla falaram, né? Imagina que cada um desses rachis seja um sintoma da menopausa, tá? Cada um deles. E daí, e tem muito mais do que isso, né? Mas provavelmente eles têm como base única o declínio hormonal, tá? Então, vamos pegar uns exemplos aqui, né, dos inúmeros sintomas. Vamos pegar a mudança da saúde mental, vamos pegar a mudança do sono, vamos pegar a mudança do metabolismo e vamos pegar a mudança das dores, da sensibilidade às dores osteomusculares, tá? Então, vou ficar com essa coisa mais seletiva aqui. Bom, numa pessoa fora da menopausa, a gente já sabe que o sono ruim, o processo, as alterações de alimentação, a ansiedade, a depressão e dores, principalmente cervical e ATM, todas elas podem dar zumbido. Todas elas, isoladamente ou em conjunto, antes da menopausa. Então, quando chega o bloco mais ou menos junto, ou piora o bloco na menopausa, o que a gente tem de dificuldade? E a gente se pergunta: será que, de fato, o zumbido é um sintoma, pode ser um sintoma com a base no declínio hormonal, ou o zumbido é um sintoma que vai vindo por uma cascata de coisas que vão acontecendo na menopausa até chegar no ouvido? Enfim, são as dúvidas que a gente tem. Não sei se vai dar para esclarecer. Mas a questão é que eu falo que eu tenho uma hashtag preferida, que é tudo junto e misturado. Então, quando a gente tem os pacientes assim, nada como esse olhar integrativo para a gente mapear não só o sintoma que a pessoa traz para a gente, porque a gente é especialista nisso, mas sim o todo. Então, vários dos meus pacientes, ou das minhas pacientes, têm cefaleia frequente, tem insônia frequente, tem uma fadiga, tem queixas gastrointestinais super frequentes. Então, não dá para a gente só olhar o ouvido. A gente tem que olhar o todo, inclusive os hormônios. Faz sentido para vocês, meninos? Faz bastante. E também, Tente, quando você convidou, vou abrir agora, né, um segredinho. Quando você convidou a gente agora. A gente para falar sobre isso, os três falaram: meu Deus, mas o que a gente vai falar sobre zumbido, né? Porque não é uma coisa assim que a gente, lógico, que aborda nas consultas, mas são queixas prevalentes, mas a gente não sabe muita coisa. Então, a gente também foi estudar para tentar correlacionar, né? O que poderia estar relacionado desse período da perimenopausa e menopausa com zumbido. E, na verdade, é o que você falou, é tudo junto e misturado, porque é um momento onde a gente tem um envelhecimento celular, um estresse oxidativo maior, onde a gente tem mais prevalência de distúrbios metabólicos, né, como resistência insulínica. As pacientes geralmente têm uma alimentação, né, que geralmente não é muito ideal, e com essa idade já é um acúmulo, né, de alimentação ruim, cronicamente. Então,
Na verdade, eu acho que o zumbido acaba sendo consequência de muitas alterações comuns desse período, né? Então, na hora que a gente vai na base do problema, às vezes o zumbido melhora. Com certeza, com certeza. E eu vou, já que você falou um segredinho, também vou falar outro, né? É muito interessante quando eu quero convidar médicos que não são otorrinos, né? Que não estão familiarizados com zumbido, com tontura, etc., né? É muito comum gerar ai, um medinho, né? Mas é o que eu falo, não se preocupe, fala do que você sabe, deixa que eu faça os vínculos, né? Porque a gente está acostumado a ver essa mistureba de coisas influenciando o ouvido, né? E no fim tudo tem explicação. É só questão da gente olhar o que a gente está acostumado a ver de outra maneira, né? Olhar por outro ângulo e as coisas vão ficando mais completas, né? Mas, enfim, então acho que dá para a gente entender que, de fato, né, tanto na visão do trio aí de ginecologistas e obstetras, né, e na questão do otorrino, que as coisas podem, de fato, se misturar, né? Doutora Vera, me conta um pouquinho da sua experiência, né, com as mulheres com menopausa. Apesar de todas as controvérsias que a gente tem na literatura, cada um pensa uma coisa, só me interessa aqui o que vocês pensam, tá bom? Como é que vocês lidam com essa questão? Olha, temos muitas queixas nas mulheres, é um período difícil, essa anamnese está super detalhada. Como é que a gente vai tratar? A gente vai para reposição hormonal? A gente não vai? Se a gente vai, para quem que a gente vai e quando a gente vai? Vocês conseguem me dar uma geral no pensamento de vocês? Sim, com certeza. A gente estuda muito aqui os três, particularmente a Carla, porque ela acabou se especializando um pouco nisso, né? Dentro dessa nutrologia que ela fez, com tanto carinho. Então, que temos que fazer alguma coisa por esses sintomas da menopausa, acho obrigatório. Nem todas as mulheres na menopausa podem ou devem usar os hormônios. Existe uma série de inconvenientes e de proibições, né? Por exemplo, as hepatopatas, as pacientes com câncer de mama, as pacientes com câncer de endométrio, essas pacientes não podem usar hormônio, né? Então, a gente tem que lançar mão de outros remédios. E foi nisso que a Carla, graças a Deus, e para minha felicidade, porque agora, quando tem esse sintoma, eu já encaminho para ela, né? E me livro do abacaxi, né? E deixo para ela resolver. E ela, com as dietas, as atividades físicas, com tudo que ela... acupuntura, né? Com todos esses remedinhos, essas reposições que hoje são tão importantes, vitamina D, vitamina B, o potássio, que eu acho tão importante, meu pai já dizia, né? Que o potássio é um dos íons mais importantes na audição, né? E quando ele cai, a audição piora muito. Então, eu acho que essa abordagem multidisciplinar dessa paciente na menopausa, então, fará reposição hormonal aquelas que podem fazer. E se não, vão ser feitos tratamentos complementares, que a doutora Carla vai falar melhor do que eu. Eu acho, deixa eu agora, antes da Carla, a Carla remata sempre que... Deixa a Carla rematar, que é mais fácil. Então, eu acho que assim, a principal coisa é escutar o doente, né? É escutar o que ele tem para falar para a gente, né? Normalmente ele vai trazer o que ele tem e o que vai facilitar para a gente o nosso tratamento, né? Hormônio, queira ou não queira, hoje em dia, hormônio, com essas histórias de chip, com essas histórias de não sei o quê, né? Todo mundo acha que entende de hormônio, mas não entende de hormônio. Todo mundo acha que entende, mas não entende. E todo mundo quer dar pitaco no que não sabe. Então, para mim, é muito fácil porque eu tenho a Carla da sala do lado. Então... Na hora de Carla, encaminhar... a salvadora da família. Para quem que eu encaminho? Não preciso pensar muito, é só ir na sala do lado, entendeu? Então, assim, o hormônio tem que ser usado, sim, com parcimônia, para aquelas pacientes que necessitam realmente desse hormônio, dessa reposição. O importante é repor o que ela perdeu, né? Então, acho que é bem isso mesmo, e a Carla, com essa medicina integrativa que ela faz, eu acho que aborda bem esse contexto dos rachis que você mostrou, né? A mulher, ela é um todo, ela não é um ouvido zumbindo, né?
você tem que tratar tudo. Às vezes a questão é difícil você achar a base, porque o zumbido é um sintoma, né? Onde que a gente vai, onde que está causando o zumbido, né? Então é difícil às vezes tratar e você precisa tratar a paciente de uma forma integral, não só numa parte hormonal, mas um outro problema que está levando. Então acho que é mais ou menos isso. Perfeito. E aí, Carla, arremata então. Então, para arrematar, eu vou contar como que eu cheguei nisso, né? Aparece mais na câmera aí que você tá. Isso, agora isso. Bom, eu vou contar um pouquinho, então, quando começou, né? Eu fiz minha formação em ginecologia e obstetrícia, e aí depois eu me especializei em medicina fetal. A minha paixão era realmente essa parte de obstetrícia e essa parte de gestação de alto risco, né? Eu sempre gostei bastante disso. Só que, paralelamente à minha carreira universitária, o que aconteceu? Eu tinha já uma prática de consultório muito puxada com a minha mãe, né? Porque ela já queria que a gente estivesse participando, então a gente acompanhava as consultas. E ela foi uma grande incentivadora, né? Ela falou, olha, filha, você tem que estudar essa questão de hormônio. Porque isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. E, ai, não, mãe, mas eu não gosto muito dessa parte de hormônio, eu acho que não, sabe, eu prefiro ficar na obstetrícia. Ela falou, não, faz as duas coisas, uma coisa não impede a outra, mas um de vocês tem que fazer. E como o Márcio sempre foi o nosso porto seguro cirúrgico, né? Aqueles casos de endometriose, de mioma enorme, tudo, a parte cirúrgica dele é realmente o forte. Eu falei, bom, então deixa eu ir estudar essa parte. E em relação à nutrologia, eu fui estudar porque durante a prática clínica, eu comecei a perceber que alguma coisa muito errada tinha. Né? As pessoas adoecendo demais, o estilo de vida muito ruim, marcadores inflamatórios muito alterados. E eu falava para minha mãe, eu falei, mãe, alguma coisa tem a ver com alimentação, sabe? Porque não é possível uma coisa. E foi quando eu fui fazer também a pós-graduação de nutrologia. Então, quando eu tive essa formação, eu comecei a ter um olhar mais integrado, né? E uma equipe integrada também. Então, hoje, eu falo que a gente realizou um sonho lá na clínica, porque eu consegui colocar uma fisioterapeuta que é especializada em medicina chinesa e que faz acupuntura. A gente tem uma equipe de nutricionistas extremamente capacitadas, cada uma com foco no que a gente precisa, modulação intestinal, nutrição materno-infantil, obesidade. Nós temos uma endócrino. Então, assim, a gente tem uma enfermeira que é uma tutora para tudo isso, para direcionar o paciente. Então, quando a gente começa a olhar o todo, a gente não consegue fazer diferente. E quando eu vou abordar a parte hormonal da paciente, a primeira coisa que eu falo é que o hormônio é merecimento. Então, ela tem que merecer receber o hormônio. Então, assim, eu não faço nenhum tratamento de reposição hormonal com paciente inflamada. Porque eu acredito que a rota vai para o lugar errado. Entendeu? E aí começa a ter mais malefício do que benefício. Então, primeiro tem que ajustar a base da pirâmide. Eu falo, ó, a partir do momento que você tiver se alimentando melhor, dormindo melhor, praticando atividade física, controlando o seu estresse. E aí a gente entra com várias estratégias de manejo do estresse. Aí será o momento oportuno para a gente entrar com hormônio. Por quê? Porque a ideia da reposição hormonal é a gente sempre trabalhar com dose mínima. Então, muitas vezes a gente recebe paciente já assim, não, mas eu aumentei a dose, eu aumentei a dose, eu aumentei a dose. Eu falei, não é para aumentar a dose. A dose mínima tem que funcionar. Se não está funcionando, é porque alguma coisa errada na base não foi corrigida. Então, assim, quando a gente consegue ter essa visão, né, hormonal completa e ajustar, porque se uma paciente muito estressada, ela tem um desvio de rota hormonal muito importante, né, a nível de cortisol, tudo isso. Então, não adianta a gente querer já entrar com os hormônios gonadais, né? Os hormônios gonadais são os últimos. A gente tem que corrigir os outros antes, né? Ver se a tireoide tá boa, ver se o cortisol tá bom, se o nível de estresse tá, né, como que tá. Por quê? Porque aí a abordagem terapêutica é muito mais eficaz. E a gente precisa usar o mínimo possível de hormônio. Então, perfeito. É essa visão que a gente montou, sabe? Então, quando a gente vai... às vezes a paciente acha que vai, sabe, eu achei que você ia me dar hormônio. Eu falei, eu não vou dar. Eu vou primeiro ajustar os pilares e quando você merecer o hormônio, eu vou dar. Porque senão a gente pula etapas do tratamento, né? E a gente não vai estar fazendo a otimização, né, do hormônio.
Então, isso é muito importante e a gente bate nessa tecla. Não, e tem um detalhe, né? A paciente, normalmente, ela quer o hormônio porque ela quer o caminho mais rápido, né? Ela, paciente não, né? Nós, seres humanos, nós queremos sempre o que é mais fácil e o que é mais rápido, né? Nós somos muito imediatistas. Então, a gente passa no médico, não, quero resolver agora, amanhã. E muitas vezes, na medicina integrativa, e isso eu aprendi com a Carla, né? A coisa demora, né? Precisa de um tempo para modular essa paciente. Então, muitas vezes, a paciente não tem paciência de esperar por um resultado final. Ela quer um resultado muito rápido. E aí se entope de hormônio para tentar achar um resultado mais rápido e normalmente às vezes não é o que acontece. Piora, né? Piora. De vez de melhorar, piora sem corrigir o resto, né? Não, perfeito. E é um trabalho, né? Porque mudar hábitos, né? E conscientizar as pacientes disso é o que mais demanda, né? Então, é aquilo que eu falo. Na medicina integrativa, o que mais me cativa é colocar o paciente como coadjuvante do tratamento dele. Então, se ele não quiser fazer para melhorar, não somos nós. A gente vai dar um caminho. Mas se ele não quiser melhorar, o que acontece? A gente não consegue ajudar, né? Então, eu sempre falo, né, aquela frase foi de Hipócrates, né? Ele falou assim, antes de tratar alguém, pergunte se ele está disposto a largar aquilo que o adoeceu. Então, é isso, né? Às vezes a gente pega o paciente e é polifarmácia, tomando tudo que pode imaginar, tudo, né? E dá até preguiça de começar o tratamento, porque você fala, meu Deus, como que eu vou, sabe, tipo, desprescrever tudo isso que ele está usando e que pode estar sendo a causa dos sintomas, né? Então, é uma guerra, né? Eu falo que cada caso é um desafio, na verdade. E não tem, isso é muito importante na parte da menopausa e do tratamento hormonal. É a individualização, né? Porque o que a gente vê aí, que eu posso comprovar, porque eu também, né, já fiz vários cursos de hormônio, é o quê? Todo mundo, os médicos querem protocolos. Então, eles saem fazendo receita de bolo para todo mundo. Que irritante isso. Irritante. E aí dá errado, o que acontece? Eles começam a colocar nos grupos, olha, eu fiz isso com o paciente, agora a paciente está com alteração de não sei o quê, tá com... O que eu faço? Por quê? Porque não sabem individualizar, não tem vivência, né? Então, um curso de um final de semana não pode ser capaz de capacitar uma pessoa para fazer uma modulação, um tratamento hormonal completo, entendeu? Com certeza. Não sei o que aconteceu com o Márcio aqui. Márcio, você caiu, pede aqui para entrar de novo, tá bom? Mas assim, eu te ouvindo falar, fui fazendo um monte de links, né? Uma das coisas que eu fiz na pandemia, no lockdown, né? Quando eu fiquei 1 mês e meio parada, sem atender, foi um curso de hormônios que mudou totalmente a minha visão, né? Então, eu escolhi fazer com um hormonologista e... Deixa eu só ficar de olho aqui no Márcio. Voltou. Que ele falava assim, ele fala na parte dos hormônios sexuais, ele falava exatamente o que você falou, né? Todo mundo tem a pressa, né? Tô com sintoma de menopausa, de andropausa, quer ir para reposição dessa parte. Mas ele falava que os hormônios são... ele encara os hormônios como se fosse uma orquestra, né? Que tem um maestro que coordena e esse maestro está aqui em cima, né, na pineal com o hormônio melatonina. E abaixo do maestro, assim como em volta do maestro vem uma sequência, né, filas de músicos com instrumentos diferentes, abaixo do maestro tem vários hormônios e os últimos, lá embaixo, são os hormônios sexuais. Então, quando você tem um declínio de hormônios sexuais, muitas vezes você já teve declínio de outros hormônios. E se hoje a gente pensar, né, que os maestros, né, a melatonina está aí caindo por volta de 30, 35 anos, já começa com esse declínio, muitas vezes, eu me lembrei disso quando você falou, olha, tem que ver os outros hormônios, né? Não adianta só tacar lá o que a pessoa acha que tá tendo sintoma por causa disso, se pode ser um fim de linha, né? Vamos olhar para o todo, né? E hoje, com essa questão da luz, da tela, etc., a melatonina vai para o brejo rapidinho, né? Então, e isso tem interferência no sono muito antes da menopausa, né? Mas quando chega na menopausa com aquela insônia horrorosa, de fato, a gente tem que olhar
toda essa cascata hormonal, ao invés de só ficar dando remédio para dormir, né? Acho que isso que é algo que fez muita diferença para mim, esse entendimento, né, de uma cascata hormonal. E não só a gente pensar na última etapa, né? Faz sentido desse jeito que eu estou explicando? Faz muito sentido. E, na verdade, essa questão da orquestra é fundamental, né? Porque até em termos de prioridade, a gente tem que abordar de cima para baixo, né? Em termos de importância, tanto que na prática a gente avalia isso. Quando você começa a tratar a paciente dessa forma hierárquica dos hormônios, o que acontece? Ela já melhora os sintomas. Então, às vezes, a paciente melhora corrigindo o sono, né? Então, quando você entra com as estratégias oportunas, de forma individualizada, corrige a alimentação, corrige o sono, ajusta o estresse para melhorar o cortisol, ela já melhora dos fogachos, ela melhora de tudo o resto. Então, quando ela chega, ela fala, doutora, mas eu já melhorei. Eu falei, tá vendo? Então, assim, por quê? Porque foi abordado de forma hierárquica, né? E o que eu falo para os pacientes, não tem uma seletividade do nosso corpo para a gente ter uma pausa só da menopausa. Tem pausa de tudo. Hoje, com o estresse oxidativo que está solto, né, um monte de radical livre, a gente tem tireopausa, a gente tem adrenopausa, a gente tem melatopausa, a gente tem tudo, né? Então, o que acontece? Se a gente vai resgatando a energia dessas glândulas de uma forma, através do estilo de vida, o que acontece? Elas voltam a funcionar. E quando a gente vai abordar a parte dos hormônios sexuais, que são os últimos, né, de cima para baixo, eles estão lá embaixo, tanto no homem, que são os testículos, quanto na mulher, que são os ovários, o que acontece? A gente precisa dar uma dose mínima. E aí, com dose mínima, o risco é praticamente zero. A paciente tem o benefício, não tem o risco, não desvia a rota hormonal metabólica, entendeu? E é feito de forma segura. Quanto mais hormônio você vai dar, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tem que pensar Quando o Márcio... nisso. Quanto mais hormônio você está tendo que dar, é porque tem mais coisa errada no meio do caminho. Exato. E a gente fica discutindo isso, porque ele fala, essa paciente vai ter que aumentar, aumenta. Eu falei, não vou aumentar. Como, ela tá dormindo? Ela tá se alimentando bem? Ela tá fazendo atividade física? Aí ele fala, não. Eu falei, então eu não vou aumentar. Pode pegar nesses pilares, né? Eu falo para ele, pode pegar nesses pilares. Então, é aquilo puxa pela orelha, literalmente, né? Né? Eu falo que dar um pouco do hormônio que ela deveria estar produzindo e diminuiu é um merecimento. E a gente tem que sempre tentar trabalhar com doses que o corpo estaria capacitado para produzir. Então, quando tem que ficar aumentando muita dose, eu falo para ele assim, olha, o corpo não está acostumado a produzir essa dose. Então, eu não vou dar, porque não é por aí, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que o tratamento hormonal seja algo fisiológico. E aí tudo se encaixa. Isso me fez lembrar que muita gente põe a culpa nos hormônios, né? Vê os hormônios como se fossem vilões, seja lá na TPM, na menopausa. E hormônio é um santo mensageiro químico da vida, né? Tanto é que quando ele varia por outras coisas que a gente faz errado, né? A gente paga o preço. E assim como os hormônios, né, tem uma fama, né? Ai, que problema, hormônio, que saco, né? O zumbido também leva umas culpas muito interessantes, né? Então, a gente vê muito paciente com zumbido falando assim, por causa dele, eu não consigo dormir. E a gente vê alguns pacientes, aqueles que se sentem à vontade para falar, porque quando a gente pergunta das coisas que pioram e melhoram o zumbido de cada um, a gente pergunta também de quais interferências na vida ele está tendo. Então, a gente pergunta da interferência no sono, na concentração, no equilíbrio emocional, na vida social e na vida sexual. Então, para as pessoas que se sentem à vontade de falar para a gente da vida sexual, né? Em geral, a frase é assim, por causa do zumbido, eu perdi a minha libido, né? Então, tem umas culpas, né? Umas responsabilidades que o zumbido leva, que, em geral, se a gente procurar, a gente encontra outros motivos para ter uma alteração de libido, né? Uma alteração de sono, que não necessariamente é o zumbido, né? Então, enfim, são todas essas coisas que, às vezes, o paciente faz na mente dele, né? E daí acaba ficando muito mais difícil, porque sempre que você põe a culpa num suspeito, principalmente num errado, né?
o seu cérebro entra em estado de alerta contra aquele suspeito. E se você tiver feito um julgamento errado, né, tá culpando o zumbido por causa disso, né, tá culpando o hormônio por causa disso, você não vai olhar as outras coisas que a gente está aqui insistindo, né, para que vocês possam olhar, que é toda uma questão de estilo de vida que vai fazendo a gente ter pausas cada vez mais precoce em conjunto e comprometendo a qualidade de vida, né? Faz sentido aí, doutora Vera? Na vida, a gente tem que ter sempre um culpado, né? Então, a gente tem sempre ter um culpado na vida. Nunca é a gente. Nunca é a gente que está fazendo errado. É sempre um culpado. E achar um culpado, de certa forma, tranquiliza, né? Porque o culpado é o zumbido. Não, o culpado é o médico que prescreveu errado. Não, o culpado é não sei quem. O culpado é não sei o que lá. É o hormônio. Então, é muito mais fácil eu achar um culpado do que eu mudar minha vida, do que eu mudar meu estilo de vida, do que eu mudar minha alimentação, do que eu ir para academia, do que eu entender o meu relacionamento com o meu marido, que a libido tá ruim, que a libido não é só por causa do zumbido. É muito mais fácil. Então, joga a culpa no zumbido, joga nas costas do zumbido e fica mais fácil, a gente resolve. Tudo que acontece, eu tropecei na rua por causa do zumbido. Eu não tenho relação por causa do zumbido. Eu brigo com a minha mulher por causa do zumbido que está o dia inteiro no meu ouvido. Então, a paciente, né, nós seres humanos, né, a gente achar um culpado, de certa forma, nos traz uma tranquilidade, né? Porque a gente tem uma desculpa sempre. Olha, o culpado é isso, não sou eu, é o zumbido, né? O que você ia falar, mãe? Eu ia falar que, como eu estou formada há 47 anos, e eu tenho em torno de 19 mil pacientes atendida, esse zumbido é uma coisa que eu sempre brinco que quem descobriu uma cura imediata vai ficar trilhardário, né? Porque não existe, não existe. Eu já vi de coisas indígenas, de coisas homeopáticas, de medicina chinesa. Realmente, se você não equilibrar o ser humano como um todo, e que isso a gente hoje, com essa medicina integrativa, entende muito mais, ele não vai curar nunca. Ele não vai curar nunca. E não sei se você, como é especialista, percebe que há um certo padrão psicológico e psiquiátrico das pacientes que têm zumbido, né? Quase todas têm o mesmo padrão, né? Endometriose, né? Pacientes que são todas certinha, primeira da classe, que sempre sonhou ser isso ou ser aquilo, e houve alguma coisa que ela se cobrou demais e que não deu certo, aí não tem jeito, esse zumbido ele vem com todo vapor, com tudo que você faça, pode ir no melhor do Brasil, não vai ter cura, porque enquanto ela não se curar, a gente não vai ver isso, não vai ver uma melhora desse zumbido, né? Então, essa integração da orquestra é fundamental, né? É fundamental. Com certeza. Então, eu vou começar respondendo pelo fim. De fato, o perfil perfeccionista e com autocobrança é mais comum tanto em mulheres quanto em homens, né? O perfil psicológico, e a gente vê isso, né? Na anamnese você vê claramente. Basta você entender um pouquinho de comportamento, realmente tem muito a ver. E, em geral, o que a gente vê? A pessoa que é perfeccionista, que eu já fui muito perfeccionista, muito, né? Já sofri de perfeccionismo, graças a Deus eu consegui abaixar a dose, não virei uma pessoa avacalhada, só virei uma pessoa menos perfeccionista. E a ideia é que a gente gosta de controlar as coisas, gosta de fazer tudo do nosso jeito porque dá certo. E daí vem um zumbido, que é um negócio que o botão do volume está completamente fora do seu controle, né? Então, as pessoas nesse perfil, de fato, né, piram muito mais, né? Agora, dentro do processo de cura, dentro da questão de cura, eu falo que a medicina integrativa é que nem uma viagem com passagem só de ida. Você não volta atrás quando você vai e enxerga a grandeza, né, de uma consulta com um olhar integral. Mas a questão é que dentro do aparecimento do zumbido, a maioria vem de modo gradativo. Então, é uma minoria que tem zumbido assim, ó. Eu estava sem ele, fui dormir, acordei com ele. Um zumbido abrupto. A enorme maioria é parte de um processo de agressão dos ouvidos. E o que não gente, o que não falta nesse mundo é coisa da vida
moderna que agride o ouvido, né? Vai agredindo o corpo com aquele baita jogo de cintura, vai lá rebolando, flexibilizando e tentando lidar com as coisas. Até que o dia que o ouvido fala assim, para mim, chega, para mim, chega. E daí começa o sintoma, seja o zumbido, a perda de audição, a tontura, etc. Então, tudo, na maioria das vezes, tudo é processo, como a menopausa. E daí, quando a pessoa é muito imediatista e ainda é o perfil, né, perfeccionista, controlador, de autocobrança, realmente ela quer a melhora para ontem. Né? Quantas vezes eu não ouvi um paciente que vem lá com 5 anos de zumbido para a primeira consulta e fala assim, nossa, doutora, mas zumbido tem cura? Eu posso ficar sem ele? Amanhã eu vou estar melhor? Semana que vem eu vou estar melhor? Calma, gente. Primeiro respira. Vamos entender, porque enquanto a gente não entende, a gente fica só querendo aquela novidade que vai... e a gente quer a novidade que fala na internet e a gente cai nas propagandas enganosas que hoje estão assim, ó. Inclusive, já veio propaganda enganosa com o meu nome, porque eles pegam vídeos que a gente tem no YouTube, já mostra uma cena que eu estou entrevistando alguém ou que eu estou falando alguma coisa, e daí entra com sei lá, a venda do produto X milagroso, como fizeram com o padre Fábio de Mello, né, na questão do zumbido dele, etc. Mas, de qualquer jeito, são as pessoas vulneráveis a uma... Elas querem tanto só a cura, sem entender, sem fazer esforço. Do mesmo jeito da reposição dos hormônios que vocês falaram, né? Só me dá, não quero olhar para esse negócio, né? Olhar intimamente, olhar para atividade física, olhar para... Não quero, eu quero o atalho, né? Enfim, é muito complicado. Mas, de qualquer jeito, a notícia boa dentro dessa coisa complexa é que a gente acabou publicando 3 pesquisas, né, com... cura do zumbido, o nome chique é remissão total e duradoura do zumbido. Mas, enfim, cura do zumbido, né? A gente tem 3 publicações, cada um de um jeito, um relato de caso, curas espontâneas dentro dos adolescentes, porque adolescente tem muito zumbido e muitos ouvidos sensíveis também, né? E daí, a outra que a gente fez com os primeiros 80 casos de cura de zumbido, por tratamentos diferentes. Então, para quem já estava aqui perguntando, né? Tinha uma pergunta para você, Carla, que era assim, pergunta para Carla se dá para fazer dá para melhorar a menopausa com a alimentação, tá? Segura aí que já vou te puxar. Mas a ideia é que a pesquisa de cura de zumbido mostrou que os instrumentos, os meios para os 80 pacientes chegarem na cura foram completamente diversos. Porque quem que chega na cura? É acidente? Pode até ser, mas quem chega é quem fez o tratamento associado à causa do zumbido. E não fiz, tô com um zumbido, vou tomar isso, aquilo. Não, é o que está por trás do zumbido de cada pessoa, né? Então, esse pensamento que você vai investigar as peculiaridades de cada paciente é o que vai te clarear na mente, na consulta, quais são os fatores envolvidos no zumbido de cada um. E daí a gente vê quais deles são reversíveis, quer dizer, dá para zerar um fator, é nele que a gente vai primeiro. Não dá para zerar, mas dá para controlar, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, né? A hiperlipidemia, dá para controlar, é nele que a gente vai também. E às vezes, gente, fazendo dessa maneira, a gente só, entre aspas, fica com um probleminha piquititico, que é célula do ouvido que morreu e, portanto, deu a perda de audição, não volta mais, tá? Mas não é porque não volta mais que o zumbido, que é uma atividade compensatória, não pode melhorar, né? Então, eu tive, entrevistando essas pacientes que se curaram, eu tive que desconstruir muitas ideias que eu tinha para reconstruir de acordo com o que elas me falaram. Então, doutora Vera, uma resposta longa para a sua pergunta, mas de qualquer jeito, só para ficar claro, porque não só para vocês, mas para todo mundo que está aqui e tem zumbido também, né? Então, existe uma perspectiva positiva para zumbido, do mesmíssimo jeito que vocês colocaram desde o comecinho que existe perspectiva positiva para menopausa, né? Mas não é para todo mundo, é para quem vai fazer o trabalho de base. Fez sentido, gente?
Total, Total. total. Que bom, que bom. Carla, responde então essa pergunta que foi para você aqui, que eu já deixei passar, nem sei quem perguntou mais, mas era isso, né? Dá para melhorar da menopausa com alimentação? Explica um pouquinho mais. Então, please. bom, a alimentação, ela é um pilar fundamental para o ajuste do estilo de vida. Então, hoje, o que acontece? A gente tem uma dispersão, tem uma confusão em relação à qualidade, em relação à quantidade. Então, fazer uma alimentação consciente exige um pouco de maturidade da pessoa, né? Ela tem que comer menos, quantidades cada vez, não é cada vez menores, mas com qualidade melhor. Então, quando você começa a trabalhar isso, você já começa a ter um trato absortivo muito melhor. E o que eu sempre falo, que a questão, a saúde intestinal, ela é fundamental para a metabolização hormonal. Então, quando a paciente é uma paciente muito disbiótica, essa é uma candidata a não entrar com hormônio, porque não vai para onde a gente quer. Então, assim, a alimentação melhora já nisso, porque na hora que você tem uma alimentação melhor, livre de ultraprocessados, livre de açúcares, livre de frituras, de gorduras, né, de má qualidade, o que acontece? Você já melhora o seu processo de desbiose intestinal. Quando você melhora a desbiose, a absorção dos nutrientes é muito melhor, né? Então, você come uma cenoura e você consegue absorver melhor o beta-caroteno que ela tem. Você come um peixe, você consegue absorver o ômega 3 de uma forma melhor. Então, o que acontece é que hoje as pessoas estão tão inflamadas que o trato gastrointestinal parece que está impermeável, sabe? Entra, sai. Inclusive aos remédios, né? Inclusive aos remédios. Por isso que as pessoas querem usar cada vez mais as doses maiores. Não está funcionando. Aumenta. Eu falo, ó, eu não aumento dose. Então, se não está resolvendo com essa dose, é porque tem alguma coisa errada. Então, a alimentação rica em flavonoides, antioxidantes, alimentos in natura, né? Os pré-bióticos e os probióticos presentes nos alimentos. São coisas que melhoram tudo. E não deixa você ter uma desbiose muito. Deu uma travadinha aí de novo, né? Acho que travou um pouco. Vamos ver se elas voltam. Enquanto isso... Voltou? Deixa eu ver. Voltou. Voltou. Pronto. Então, assim, a alimentação é esse pilar. É fundamental, né? E tem alguns pilares, Tanit, que eu falo que, assim, eles têm que caminhar juntos, né? Então, não adianta você alimentar super bem, dormir super bem, fazer atividade física, se você tem um estresse fora do normal. Por quê? Porque uma coisa derruba a outra, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que abordar todos os pilares e salientar a importância do paciente, que ele tem que focar em todos os pilares, não só naquilo que convém no momento. Exemplo, por exemplo, a paciente fala, eu quero emagrecer, então fazer só a dieta. Eu falei, não adianta fazer só a dieta, você tem que desinflamar o seu corpo, você tem que deixar o seu corpo ávido para fazer o processo de emagrecimento para que ele seja duradouro, né? Para não ser uma coisa assim, tá, então você perde 10 quilos em 2 meses e depois você volta a 20. Por quê? Porque não mudou a base, né? Com certeza. Então, eu tomei a liberdade de pegar um desses Big Nights de coisar pão, de pacote aqui, que eu não sei como é que chama, e eu fiz, não sei se vai dar para ver, vou botar aqui, ó, e eu fiz as microvilosidades intestinais aqui. Então, só para mostrar, né, que o intestino é cheio, 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 né, dessas microvilosidades aqui. Tá dando para ver? Então, o que acontece? Numa pessoa que tem um intestino bom, que come comida de verdade, né, come saudável, a ideia é que essas microvilosidades são todas fechadinhas. Devia ter feito num branco, né, para aparecer. Elas são todas fechadinhas. E com essas várias coisas da vida moderna, com todos esses alimentos, esses fast foods, essas comidas fáceis, ultraprocessadas, saborosas na boca e depois, né, vazias, né, elas vão danificando o intestino e ele vai acontecendo o quê? Ele vai se abrindo, né? Ele vai ficando inflamado e ele vai se abrindo. E daí começa a passar
para a corrente sanguínea coisa que não devia passar, coisa que devia ir para as fezes, que devia ser eliminado. Então, são pessoas que vão ficando inflamadas e passando as toxinas para o nosso corpo, nossos vasos sanguíneos, e daí rodando da cabeça aos pés. E aí, o que a gente tem para falar, que eu acho que eu estou muito com essa visão da pandemia, né? Intestino, há muitos anos, é importante para o ouvido, para a vida toda, né? Para tudo, mas também é importante para os ouvidos. Quando a gente criou o grupo de pesquisa em zumbido no HC em 94, quer dizer, para mim era tudo empírico, porque eu fui a primeira a começar a mexer com zumbido lá no HC. A gente não sabia nada na época, mas a gente via as pessoas falando assim: quando eu tomo muito café, meu zumbido piora; quando eu como doce, meu zumbido piora; quando eu como muita coisa gordurosa, meu zumbido piora. E eu falei, bom, tem que ter alguma associação com alimentação. Só que na época eu não sabia, né, 1/1000 do que a gente hoje sabe por causa das pesquisas. Então, sempre foi importante o intestino para a saúde auditiva. Mas, com a Covid, o que acontece? Tem pesquisas aí mais recentes mostrando duas coisas que me saltaram aos ouvidos, né? Uma, essa possibilidade da proteína spike, né, que a gente adquire seja na Covid, seja com as vacinas, durar pelo menos 15 meses pós-infecção nos monócitos, né? Então, tem uma pesquisa mostrando isso. 15 meses depois, tem a proteína spike, que tem um alto poder inflamatório, tá? E a outra informação foi que o coronavírus é capaz de não só infectar as células do intestino humano, como é possível que ele infecte as bactérias do nosso intestino, né? O nosso microbioma. Então, provavelmente por isso, que eu não sei se vocês têm essa impressão, gente, para todo mundo que eu pergunto do intestino, como é que é seu intestino, né? Hoje, assim, é uma minoria que fala que o intestino é bom, que evacua todo dia, que não sofre de intestino preso, nem de diarreia, nem de excesso de gás. É uma minoria. Então, eu não sei se eu estou mais alerta, porque de fato eu estou, ou se de fato tem muita mudança acontecendo, não só pela alimentação, com certeza pela alimentação também, mas em quem está na fase pós-Covid, né? Então, toda essa questão aqui intestinal se abrindo é um perigo para vários órgãos do nosso corpo, inclusive o ouvido. Então, eu devia ter falado isso no começo e não falei, né, que o ouvido é uma engrenagem, é uma máquina. Sou suspeita, que eu sou apaixonada por ele, né, que trabalha 24 horas por dia, né? E ele não tem portinha para fechar, falar assim, agora eu vou dormir, né? Que nem o olho. Portinha, o olho vai descansar. O ouvido, nunca. 24 horas por dia. Só que toda essa engrenagem, né, de trabalho contínuo é irrigado por uma única artéria de fino calibre. Então, é uma irrigação terminal, né, como a gente fala na medicina. Então, veja, olha a vulnerabilidade do ouvido como sendo uma máquina que não para. O que chega de energia de trabalho chega por um negocinho único, que é da grossura do fio de cabelo, e dos meus, né? Não de vocês, dos meus, né? Do fininho. E esse vaso sanguíneo ainda está vulnerável, ele é vulnerável aos processos inflamatórios que acontecem nos vasos sanguíneos de diabéticos, hipertensos, de gente com colesterol alto, né? De gente com Covid, de gente com síndrome pós-vacinal. Então, inflamou vaso sanguíneo único do ouvido, é batata que vai ter sintoma. E se inflamou e a pessoa quer melhorar para ontem, aí ela vai ficar frustrada. Porque precisa entender o processo que está acontecendo para gerar o zumbido, né, dessa origem vascular, para entender que a gente vai ter que trabalhar todo o processo inflamatório do corpo. O intestino é fundamental. Deu para entender, gente? Deu. Eu estava, Tanit, nesses 3 últimos dias eu participei do Good Brain. Eu vi, acompanhei suas postagens. É um processo que fala muito da conexão do intestino com tudo, né? Então, assim,
vieram palestrantes internacionais e cada vez mais a gente tem que focar na saúde intestinal como base, assim, inicial dos tratamentos, sabe? Na hora que você... Até para a resposta que você terapêutica, né, para que ela seja melhor. Na hora que o intestino está melhor, e eu falo para o paciente, né, o intestino não é só fazer cocô. Tem inúmeras outras funções que, né, um órgão neuroendócrino maravilhoso. Então as pessoas acham que assim, o intestino tá bom, tá, eu vou no banheiro todo dia. Eu falei, não, mas eu quero saber mais, eu quero saber, eu fico 1 hora no intestino, sabe? Eu quero saber a cor, eu quero saber se tem gases, eu quero saber se tem refluxo, se a digestão é boa, se sente empachado. Então, é um processo, né? Porque cada vez mais o intestino, a gente tem, né? Nossa, grandes estudiosos que vieram aqui para esse congresso e falando, assim, até do potencial do estresse causando desbiose, né? Então, a gente acha que é só alimento que causa desbiose. Não. O estresse foi uma das coisas mais faladas nos 3 dias de congresso. Como que o estresse causa desbiose. Então, tamanha a importância, né, para tudo. Então, eu sempre abordo, né, o intestino, acho que assim, é o passo número 1 do meu tratamento para qualquer coisa. Perfeito. Eu lembro quando eu saí da faculdade, né? A gente sai com umas crenças completamente erradas, né? E só a vivência vai mostrar pra gente depois. Mas eu pensava, gente, pra que 7 metros de intestino dentro da gente? Pra quê? Né? E hoje tá pouco, né? É só cortar as coisas. Hoje tá pouco. Gente, Dizem que o intestino é o segundo cérebro. então, mas quando vieram essas pesquisas, né? Quando você entende o intestino como o segundo cérebro, e daí entende por que ele está no centro da gente. Ele está ocupando toda a posição central, né? Assim, faz sentido. Hoje faz muito mais sentido do que, né? Quando eu estava lá saindo da faculdade. Então, são as pesquisas, são essas inovações que vão mostrando para a gente o quanto, de fato, tem que mudar uma chavinha aqui, seja para os profissionais de saúde, seja para os pacientes. Gente, vocês têm mais um tempinho para a gente ficar? Porque já deu 1 hora. Pode ser até umas 7h15? Pode ser? Pode. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, sabe quando que começa a modulação intestinal do ser humano? Na gravidez. Opa! Então, assim, olha a importância da alimentação na grávida, né? Hoje você vê grávida tomando Coca-Cola, comendo hambúrguer, sabe, não ultraprocessados. E aí eu falo, meu Deus, como que pode, né? Tem um bebezinho lá dentro que depende única e exclusivamente daquilo que ela fornece, da forma que ela fornece e do estilo de vida dela. Então, a epigenética mostra isso, né? Que a gente tem um momento oportuno para expressar os nossos genes de forma melhor. Então, e o microbioma no nascimento, isso foi muito falado no congresso, né? Que o microbioma do ser humano começa a ser modulado intraútero. Então, às vezes, hoje a gente paga o preço de alguma coisa, um zumbido, uma endometriose, que veio lá do passado, né? Então, assim, É o Freud dizendo, tudo que deu errado, a culpa é da mãe. não é que é da mãe, mas o problema é que, às vezes, assim, um sintoma é reflexo de algo lá atrás. Com certeza, para mim faz muito sentido mesmo, né? E dentro dessa cabeça que eu tenho, que as coisas são processo, né? Assim, quando uma pessoa, só para a gente explicar, quando uma pessoa infarta, olha, tô correndo no parque, aquelas histórias, né? Tô correndo no parque e infartou, né? Caiu duro e preto. E a ideia não é que ele infartou lá, mas não é que o fator que levou ao infarto só aconteceu lá. Ali foi a última gota que fez o copo transbordar, né? Então, tem que olhar para trás e falar assim, o que tudo já estava acontecendo na vida dessa pessoa que estava deixando ele predisposto para daí infartar no dia que ele está correndo. Com zumbido é a mesma coisa, né? Então, eu acho que quando a gente entende que é tudo um processo, mesmo que o aparecimento do sintoma seja súbito, né? Como um infarto, como alguns zumbidos, a surdez súbita, etc., né? A ideia fica mais fácil, pelo menos para mim fica muito mais fácil entender, né? Mas, gente, eu queria falar, como eu combinei lá no comecinho,
eu queria falar um pouquinho dos homens, né? E deixar vocês comentarem aqui essa parte, né? Então, a gente, dentro da vibe de não excluir ninguém, né? Vamos falar um pouquinho dos homens no declínio hormonal ali na andropausa, né? Então, o que a gente vê? Tipicamente, né? Os homens na andropausa vão com sintomas perdendo massa muscular, mudando o comportamento, né, a saúde mental, etc. Né? Mas vários deles vão começando acelerando um processo de perda de audição, zumbido e ou tontura, tá? E aí, com certeza, a gente acaba entrando num fator de confusão, que é a idade, né? Porque, de fato, a partir dos 50 anos, ambos os sexos, né, podem ter alguma alteração, ou de fato, o declínio hormonal atuando diretamente ali no ouvido, né? Mas o que eu queria contar para vocês dessa fase dos homens na andropausa com o ouvido é que, de fato, quando a gente vê na questão hormonal existe uma diminuição de testosterona, que a gente sugere que o paciente vá ver isso com o urologista dele, com o endocrinologista dele, né? A ideia é que, em paralelo com as coisas que eu vou fazer, né, como otorrino, a questão é que alguns deles, de fato, voltam falando que eles estão melhor, se sentem melhor e atribuem isso à mudança hormonal. Então, pode ser a mudança hormonal afetando, fazendo o efeito no ouvido, pode ser o conjunto de coisas, obviamente, né? Fica difícil da gente saber. Mas, assim, é só para eu dizer que eu acredito, né, que a reposição hormonal, quando você cuida vamos dizer assim, não só a reposição hormonal, mas quando você cuida desse homem que está na andropausa, ele pode melhorar. E eu tive umas experiências interessantes também de homens que chegam para mim nos 50 e poucos, mais ou menos, e a anamnese é totalmente de um homem deprimido. Só que vem um dado muito interessante junto, que é assim, eu já tomei XYZ de antidepressivo, eu só passo mal e não muda nada, né? Porque às vezes essa simulação de um quadro depressivo, eu tô borocochô, eu tô para baixo, eu tô sem vontade de fazer as coisas, eu tô com menos, eu não tô proativo, isso é super confundindo com depressão, né? E às vezes a pessoa não precisa do antidepressivo e sim precisa de um olhar para o hormônio. Então isso é uma coisa que eu queria falar. E a outra coisa é que, principalmente quando o homem está no declínio hormonal, é que a busca por estimulantes sexuais aumenta. E tanto a tadalafila quanto a sildenafila têm efeito ototóxico, tá? Então, dentro das possibilidades de efeito colateral, há o aumento de perda de audição e o aumento de zumbido, inclusive, estão lá na bula. Né? Então, são duas coisas que a gente precisa pensar no declínio do ouvido, no declínio hormonal dos homens. Falei alguma coisa que vocês já sabiam ou falei novidade? Não, acho que a ideia, o princípio é o mesmo, né? O princípio é exatamente o mesmo. É a ideia do homem estar bem por completo, né? E a ideia do hashi que você mostrou, né? A mesma coisa. Então, eu acho que você tratando o homem ou a mulher, você tem que tratar o ser humano como um todo, né? Independente do sexo dele, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, muito foi o que você falou também, né? O cara infartou, mas não foi porque infartou ali. O cara já vem infartando há muito tempo, né? Ali foi o estopim, né? Então, acho que é bem isso mesmo, bem por aí. A ideia é de tratar o igual, né? A ideia, o princípio é o mesmo. Com certeza. Meninas, alguma coisa a mais? Eu não sabia que essas drogas eram todas ototóxicas. Elas têm esse potencial, né? A gente fala que é ototóxico, mas não quer dizer que todo homem vai ter esse efeito colateral. Né? Interessante. E eu tô lembrando aqui de uma paciente que me falou... Bom, eu tô lembrando aqui do primeiro paciente que me falou, quando eu não sabia nada também, ele falou assim, doutora, o Viagra pode dar zumbido? E para mim era
a novidade. Eu lembro que eu fiz uma cara de paisagem e eu falei para o paciente assim, eu não sei por quê, né? Daí ele falou que não sabia se era coincidência ou não, o zumbido dele apareceu 2 dias depois do primeiro comprimido do Viagra. Então, fiquei registrada com isso aqui, até que vem o segundo, terceiro, o sexto e o 10º, que fala a mesma coisa, fala, pronto. Tem alguma coisa a ver, e eu que não sabia, ou os pacientes tinham vergonha de contar, né? Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é um casal que nitidamente a perda de audição dele e o zumbido foram piorando numa velocidade muito maior do que o que se esperaria para uma perda e um zumbido da idade, tá? E daí, dentro dessa coisa, puxa, saca-rolha, o que está acontecendo para ser uma perda mais rapidamente progressiva? Eu perguntei do uso de estimulantes sexuais, né? E daí fazia 4 anos que o paciente estava usando, né? Com pouca regularidade, mas estava usando. E daí eu falei dessa possibilidade, porque antes ele já tinha sintoma no ouvido, mas tinha passado um tempão com estabilidade do zumbido e da perda. Aí veio alguma coisa que começou a acelerar muito mais rápido, né? E, gente, é que não, quando a gente pensa em envelhecimento, pensa na pele. A gente não envelhece, né? Não piora da ruga nitidamente de um dia para o outro. É aos poucos que a gente vai piorando. Então, para a audição e para o zumbido, se for da idade, a gente espera um ritmo compatível com a idade, não uma coisa acelerada. Bom, então eu expliquei da possibilidade, aí a esposa virou e falou assim, doutora, então estimulante sexual pode dar zumbido, pode comprometer o ouvido? Ah, por isso que os maridos das minhas amigas estão todos surdos. Ela comentou assim, né? Eles devem ser bom, né? Não escutar as coisas das mulheres, deve ser bom para eles. Então, agora. Então, essa ideia, né, que a gente entenda, pela anamnese, a gente entenda os detalhes que às vezes podem fazer diferença para a gente não ficar achando que tudo é envelhecimento, né? Porque, de fato, quem tiver a sorte, né, de envelhecer, né, não vai ter o azar de morrer cedo, e a gente vai passar pelos processos, né? Quem for mulher tiver a sorte de chegar na terceira idade, vai passar pela menopausa. Então, são esses processos que a gente precisa lidar, mas sempre em paralelo com as outras coisas. O que está comendo? Que remédios que está usando? Né? Como é que está a atividade física? Porque senão, você não acha ou não interfere, não consegue interferir ou tratar direito, né, abordar aquilo que precisa ser abordado. E daí, se você acha que é do envelhecimento ou é da menopausa, você fala assim, ferrou, o que eu vou fazer? Né? E tem coisa para fazer. Né? Então, essa é a ideia, o olhar investigativo, que de fato demanda uma consulta mais longa, né? Que a gente tem essa possibilidade de fazer, não é todo médico, né, que tem essa possibilidade de fazer, mas o olhar integrativo não serve para consulta de 5 a 10 minutos. Não serve, não dá tempo, né? Então, acho que essa é uma das coisas que eu falo no começo, como exercer a medicina é um negócio muito difícil, né? Porque as condições de trabalho são muito desfavoráveis, né, para a maioria. Mas, enfim, de qualquer jeito, acho que a gente que acredita que pode fazer diferente, pode fazer melhor, a gente sai né, a gente fica com um pensamento um pouquinho, acho que mais, com poder, pensamento não, com potencial de ajudar mais as pessoas. Não é isso, gente? Com certeza, eu até acredito que na minha época, e não na sua, que você é bem mais moça, a gente saía da faculdade aprendendo a tratar de doenças. Quando a Carla foi fazer a nutrologia, ela falou, mamãe, eu preciso aprender manutenção da saúde. Prevenção. E prevenção dos efeitos ruins. E eu não aprendi nada disso, eu só aprendi a cuidar de doença e de doentes. Então, agora eu vou fazer esse curso de nutrologia, tá certo? E de longevidade, para mim poder fazer a manutenção da saúde, que ela está fazendo na minha, porque pelas heranças cardiovasculares que eu tenho, eu já estou no lucro, aos 71. Então, eu tenho certeza que eu só estou viva porque a família que me dá cada dia um remédio novo. Remédio Suplemento novo que a minha idade não produz, né? Então, eu acho que essa abordagem realmente mais global e mais nutrológica e mais atividade física, com certeza fez a diferença na minha vida e de todo mundo que está perto da gente, né?
É isso Obrigada. aí, gente. Como o tempo voa, que tal cada um de vocês passar uma mensagem final aí para todo mundo que nos ouviu? Bom, Vai. Bom, acho que come- já fez a dela, né? Queria começar eu, agradecer. então. Oi? Não, você arremata. Ah, sim. Você arremata tudo, meu. Não, Então vai. primeiramente, eu queria agradecer a doutora Tani pelo convite, né? Sinceramente, quando eu fui convidado, eu achei, falei, meu, tem alguma coisa errada, acho que errou o nome, né? Porque aula de zumbido, live de zumbido, acho que deve ter algum erro, não deve ser o meu nome, deve ser outro Márcio, deve ser o Márcio Abrão, deve ser outro Márcio, não sou eu, né? Mas assim, eu acho que foi realmente muito boa a live, né? Eu acho que até pela sua condução com maestria, acho que foi muito suave o tema, né? E é algo que a gente, como ginecologia, a gente pega muito, né? Acho que todo médico deve pegar, e a gente pega muito, até por essa questão que a gente conversou bastante sobre a menopausa, né? E é uma coisa que, assim, ninguém mexe muito, né? Porque, assim, a pressão alta, todo mundo metido a saber mexer, né? O diabetes, todo mundo sabe fazer. Agora, o otorrino, o zumbido, fica todo mundo meio... Não sei, isso é emocional, você tá, não deve ser verdade, isso é do fone de ouvido. Então, eu acho que foi muito boa a live, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, né? Eu acho que eu muito mais aprendi do que eu realmente ensinei alguma coisa ou passei alguma coisa. Queria agradecer novamente. Obrigada, eu que agradeço triplamente aí, vocês. Carla, uma mensagem? Bom, queria agradecer. Eu fiquei muito feliz com esse contato nosso, né? A Gia é uma pessoa muito especial e na minha vida e a gente tem uma amizade bem, assim, né? Sincera e ela sempre falava de você. E agora tivemos a oportunidade de estarmos juntas falando de algo que gostamos, né? E que acreditamos. Então, é aquilo que eu falo. Acho que a gente tem que ter uma tribo de pessoas, de médicos, de amigos que pensam como a gente, agem como a gente, têm os mesmos propósitos para que a gente consiga realmente atingir aquilo que a gente acredita. Então, obrigada, estamos à disposição, nossos contatos estão aí. Se alguém tiver dúvida que não deu para esclarecer durante a live, fiquem à vontade para nos chamar aí nas redes, nos e-mails, onde vocês quiserem. É isso aí, já que você falou da Gi, eu não vi se ela entrou, eu não vi, Ah, eu não vi. né? Mas quando a gente ia fazer a live na semana passada, ela falou assim: nossa, minhas duas médicas, né? Foi. Então ela foi uma ponte para a gente, e não só foi a ponte, porque eu já estava te seguindo fazia um tempo por causa dela, como muita coincidência que cada vez que eu falava com ela, ela tinha acabado de falar com você. Eu falei, gente, que coisa doida, né? Essa Algum sincronicidade aí, né? Eu falei, nossa, tem que. Enfim, vamos falar com a Carla. Ela falou que você era tímida para fazer live. E eu falei, não, então vamos, né? Vamos tirar essa timidez aí na live. E eu acho que vocês são muito entrosados, né? Então é muito gostosinho falar com vocês, né? Mas para uma próxima vez, não se preocupem, tá bom? Porque eu entendo que vocês podem falar do que for, né? Porque sempre fica uma coisinha gostosa. Mas para arrematar, eu trouxe aqui uma frase que eu lembrei dessa questão da alimentação, né? Como é que... Eu não lembro do autor, mas a frase é assim, ó. A vida é como um restaurante. Cedo ou tarde, todos passam pelo banquete das consequências e ninguém sai sem pagar a conta, né? Então, é muito bacana que a gente entenda que a gente pode fazer diferente e melhor pela nossa vida, pela nossa saúde de um modo geral, inclusive a saúde auditiva, né? Então, você ter essa noção de qual é o seu caminho, o que você pode fazer para melhorar, te deixa empoderado ou empoderada, né? Então, ninguém precisa estar condenado a ser quem sempre foi. A gente sempre pode mudar. E a gente pode olhar para uma perspectiva de futuro, seja com menopausa, com envelhecimento, com os dois, com andropausa, etc. A gente pode olhar de uma maneira mais leve, né? E daí eu lembro também de uma atriz, não é atriz, não, é uma personalidade da televisão, uma famosa que fala assim, gente, o único problema de envelhecer é a falta de colágeno.
Porque, de resto, a gente tira de letra com a maturidade que a gente adquire, né? Com toda uma experiência, uma facilidade para deixar o que é picuinha do tamanho de picuinha, né? Então, a gente redimensiona as coisas, vem muito mais sabedoria. É uma pena a falta de colágeno, né? Mas, enfim, dá para ser mais leve e é isso que eu queria passar para todo mundo. Tá bom, gente? Então, ó, minha plaquinha de gratidão aqui para vocês três. Eu adorei, né? Cada um de vocês tem uma coisinha muito especial. Tô vendo agora, né? Porque vocês estão sempre os três juntos. E para mim, particularmente, foi um prazer fazer essa live inédita com uma família numa tacada só, tá bom? Então, meu coração aqui para vocês, eu também fico à disposição. Quero conhecer vocês presencialmente agora, tá bom? Está no plano. Tá bom? E para todo mundo que seguiu a gente aí, muito obrigada aí pelo tempo, pela dedicação que vocês investiram aí na gente. Um beijo. Vou postar a live aqui, vocês podem comentar, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.